Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar. Vitória do Flamengo, 8-0 para cima do Madureira, com gols do Pedro, Samuel Lino, Lucas Paquetá. Vamos aqui ver o que a imprensa falou sobre isso. Ó, eu vou dizer para você, no começo da partida teve protesto da torcida do Flamengo, a torcida cantando, dizendo time sem vergonha, mas depois o Flamengo no campo correspondeu, foi 8-0 para cima do Madureira. O Flamengo está classificado para a final do Campeonato Carioca. Chega aqui, daquela moral, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, coloca nos comentários o que você achou da partida. Grátis, canal ESPN. Vamos lá para o pós-jogo do Flamengo. Flamengo 8, Madureira 0. 8-0 para cima do Madureira, no agregado de 11-0, e vai disputar a final contra o Fluminense. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo de hoje, mas assim, projetando muito o que vem pela frente para essa decisão. Mas falar do jogo de hoje sobre o comportamento da torcida, hein? Depois dos 8-0, termina o jogo. E qual o grito do torcedor do Flamengo? Time sem vergonha. 8-0 não colou pro torcedor, hein? E a gente fala sobre isso daqui a pouco com o Calçade, com o Jean Oddi, com o Vitor Birner e com você. Vamos pro YouTube e voltamos daqui a pouquinho aqui na ESPN e no Disney Plus. Televisão é um pouco diferente. O pessoal gostou. Olha lá, eu não posso completar. Deixa eu completar. Aí me complica. Aí vai ficar mais complicado. Vamos lá. Rafael Santos tá pedindo um abraço seu aí, sem sacanagem. Peraí. Não é time sem vergonha, Anderson Borges, mas precisam ser cobrados pela diretoria. Acho que já devem estar sendo cobrados, né? Uhum. Certeza. Eduardo. Calçade, um enigma. Um enigma. Calça. Eu não vou ler isso aqui. Agora não vai bota a calça. Não vai ler mais nada. Não vou ler isso aqui, né? Aí foi demais. Nicolas Rosa. Cuidado que tá mandando abraço pro tio também, que não é pra você ler. Rafael Santos, boa noite. Um abraço para a Sociedade Esportiva Palmeiras de Porto Ferreira. Vamos lá. Ladislau Brito, sempre aqui. Tamo juntos. Wagner Pereira, que diretamente da quinta série vem vibrando com essas coisas, junto com o Jean Oddi, que devia estar na quarta série, nem isso. Boa noite aos fãs do esporte, bom ver os colegas felizes. Ele cai e a culpa é nossa. A culpa é nossa. Ele é bom nisso de transferir. Ó, vai lá que o YouTube tá bombando aqui, tá? Você segunda noite animadíssimo. Você bem direto quanto ao jogo. Um placar gigantesco, uma atuação convincente, que, na verdade, não leva a lugar nenhum. Não serve pra absolutamente nada. O Flamengo tem que resolver a vida dele de leve na final do estadual, quando ele pode ou fomentar a crise ou amenizá-la, para depois, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, nos torneios grandes para os quais esse elenco foi montado, mostrar se realmente é o Flamengo do ano passado ainda. Muito bem. Então a atuação de hoje do Pedro não credencia para ser titular na final, Calçade? Tudo bem? Olá. Boa noite a todos. Cara, é preciso entender o que rolou hoje no Maracanã, né? O torcedor, antes do jogo, ouvido pela Roberta, tá lá no Maracanã, tinha torcedor bravo com o discurso pronto e mandando ver. E ali tava na cara que um resultado magro, coisa ia explodir. E um resultado desse tamanho ia explodir também. Porque eles iam voltar para o seguinte: olha ali, ó, tá vendo? Quando vocês querem, aquela coisa. Agora, é preciso entender o Madureira, cara. O que a gente conversou antes do programa? O Madureira vai jogar a Série D. Isso. E o Flamengo outro dia disputou... Jogou com o PSG. Com o PSG. Até rima, né? E aí a gente pega esses mundos e junta no estadual. E, cara, é isso. O estadual é isso. Por isso que eu entendo que o estadual é para quem precisa dele e não para todo mundo. O Flamengo jogar estadual é uma perda de tempo num negócio assim, Flamengo, Fluminense e tal, não tem sentido, porque eles têm compromissos muito mais importantes ao longo do ano, eles já passaram desse estágio. Porém, é o que existe. E dentro do que existe, o time é um ótimo time, cara. Eu não entro naquela conversa, o torcedor falava antes do jogo, ele muda muito, tal. Você vai botar o quê? Arrascaeta arrebentado, sem condições, para dar uma condição muscular. Você vai perder 4 ou 5 jogadores? Hoje sem chances mesmo, ele fez bem. Nem precisava. Cara, o Felipe Luiz tem um time, essa é a política do Flamengo. Ele tem algumas equipes que ele pode montar.
E ele usou essas equipes. Esse papo de que é o titular, é o reserva. O que hoje a gente viu foi uma evolução do jogo do Paquetá também. Jogando, sim, numa formação para iniciar o jogo, num 4-2-3-1. Aí você tinha Carrascal, Paquetá e Cebolinha, o Pedro à frente. Com a bola rolando, o Emerson Royal subia, Carrascal era o parceiro do Royal pelo lado direito, o Paquetá chegava no lado esquerdo do Cebolinha, então você tinha 2 meias, um centroavante e 2 caras nas beiradas. Mas a quem costuma jogar no lugar do Paquetá nessa função? Não, você tem o Arrascaeta ali, esse é o lance. É isso. Por isso que o Felipe Luiz tentou adaptar. Outra questão aí, o Royal não é titular. Eu não vejo. ser. Royal não. Eu não descarto. Royal e Samuel Lino não estão entregando o que o Flamengo esperava quando os contratou. Sem dúvida. Mas eu não vejo ainda o Paquetá totalmente distante dessa função no lado direito. É que nesse momento o torcedor vai ficar maluco. Mas eu não vejo o Paquetá longe disso. Porque o Felipe Luiz hoje, contra o Madureira, que já tinha tomado 3, o Felipe Luiz não foi com Luiz Araújo e Cebolinha, entendeu? Com 2 caras de beirada, um centroavante e o Paquetá pelo centro. Ele foi com 2 meias e um de beirada, que é o Cebolinha. Então, é uma forma que ele gosta de jogar. Que ele entende que é o melhor para o Flamengo. Com o lateral direito passando, o esquerdo fica, que é o Alexandro. Fica mais protegendo meio de campo, defesa. Cara, é um time que, por incrível que pareça, é difícil falar isso, mas está evoluindo no início da temporada. Mesmo debaixo de muita pressão. Agora, este jogo não serviu para nada e não vai servir se ele não ganhar o estadual. Então. Tá? Você esqueça esse placar, esqueça. Isso aqui é o seguinte, é o estadual. Por isso que eles ouviram o que ouviram no final do jogo. Mas tudo isso aí conta como evolução, considerando que o jogo foi contra o Madureira? A gente conta como um degrauzinho de evolução ou não, Jean? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a todos. Eu, sinceramente, acho que não, porque eu considero esse jogo uma atividade lúdica, recreativa. O Flamengo foi se divertir nesse jogo. Verdade. A gente ri, mas é verdade. E foi o que aconteceu, quer dizer, foi uma atividade lúdica. Isso aí não tem nada a ver com o Flamengo, com o potencial do Flamengo. O Flamengo enfrentou um time de Série D com um jogador a menos. Então, assim, não dá para tirar nenhuma... exatamente, já com a vantagem. Então, assim, não dá para tirar nenhuma conclusão de absolutamente nada. Serve para atualizar ali o Wikipédia do Pedro, vai ser artilheiro do Campeonato Carioca com 4 gols num jogo. Ele provavelmente vai ser o artilheiro do campeonato, mas de resto, eu acho que nem o próprio Felipe Luiz... E assim, eu falo isso até tendo falado sobre... o Paquetá, que eu acho que ele funciona muito melhor nessa posição e tudo mais, mas não é por causa de uma atuação contra o Madureira com um jogador a menos que a gente vai dizer que, tá vendo? Não disse que é ali que o Paquetá funciona e tal. Esse jogo, ele significa muito pouco, e acho que no momento em que a própria torcida reage da maneira que reagiu, a gente vai falar sobre isso, mas ao final do jogo isso demonstra o quanto a relevância desse resultado é muito pequena, e acho que é pequena também para o Felipe Luiz tirar qualquer conclusão ou dizer, o Pedro fez 4 gols, eu vou então colocá-lo como titular. Não sei, acho que a gente pode discutir se ele deveria ser ou não titular. Deveria ter sido contra o Lanús, né? Isso a gente imaginava e não foi feito. Essa é uma outra discussão, mas não pode ser por causa dos gols contra o Madureira que ele vai tomar essa decisão. E não dá pra comparar o Madureira com o Lanús, né? Não dá, não tem a menor condição. Senão as pessoas vão achar que é a mesma coisa. Pois é. São mundos completamente diferentes. Mas às vezes eu acho que tem gente que acha que é. É o mesmo plano. Pelas reações também contra o Lanús. Não estou dizendo que o Flamengo jogou bem ou que o Flamengo merecesse. Só não dá pra igualar. Exato. Eu acho que uma questão da gestão de grupo que poderia fazer o Felipe repetir um pouco o time contra o Lanús é porque exatamente esse jogo era muito fácil e o cara tá falando, contra o Lanús era mais difícil, né? Esse jogo é mais simples, eu podia me recuperar fazendo alguns gols. Se o jogador acredita nisso. Eu já vi isso acontecer no futebol de antigamente. O Felipe não fez isso. Uma outra questão diferente é que hoje ele abriu mão um pouco de força, que tem sido o que ele mais quer na equipe, pressão alta, intensidade, força física, para ter alguns jogadores mais técnicos, por exemplo, centroavante, mais definidor, como eu acho que ele devia ter feito
contra o Lanús. De qualquer forma, eu também acho que não dá pra gente tirar nenhuma conclusão sobre quem vai crescer ou quem não vai crescer, ou se algum jogador se recuperou, ou se não se recuperou, ou se o time se recuperou nessa partida. Não dá pra dizer que sim, nem dá pra dizer que não. Dá pra dizer que não serve como referência. A minha grande questão está com a torcida, porque a relação de parte da torcida do Flamengo com os jogadores é muito ruim. É muito ruim depois desse início de ano. Os jogadores que ganharam o tetracampeonato da Libertadores e o Campeonato Brasileiro no ano passado, depois de alguns anos do elenco do Flamengo não conseguindo os títulos que podia ter conseguido por falta de jogo coletivo, de disciplina, de outras questões que tiveram a ver muito mais com o campo. Essa reação de parte da torcida do Flamengo, e aí não estou falando só do pessoal que foi ao estádio, porque nem todo mundo deve ter vaiado, mas essa relação conturbada, eu não sei assim, eu entendo a insatisfação do torcedor do Flamengo, e eu entendo e concordo com o torcedor do Flamengo quando ele avalia que um 8-0 contra o Madureira, olhando o seu potencial e o que aconteceu esse ano, é quase irrelevante. Quase irrelevante, se é que quem vaiou não achou completamente irrelevante. Eu só não sei se vaiar e principalmente chamar o time de sem vergonha, porque eu não acho que o time está acomodado. Eu acho que essas questões do Flamengo são outras. Se isso vai ajudar o time a se recuperar, e principalmente, isso é uma questão muito pessoal de cada indivíduo que está no Flamengo. E eles estão conversando entre eles. Quando o Flamengo voltar a ganhar, que pelo menos é o que nós 4 aqui, pelas nossas opiniões, acreditam. Seria o natural, nós 4 acreditamos que o Flamengo vai voltar a ganhar. Eu não sei se vai ser domingo já, mas... Não, em algum momento da temporada acontecer. O Flamengo vai voltar a ser competitivo, vai ser um time temido, vai jogar o futebol à altura do elenco. Se ele perde o estadual, eu não sei o que, Birner, que fase e qual o período desta fase. Se ele perde o estadual... Agrava a crise. E ele pode perder o estadual, perfeitamente. Gente, nós não podemos descartar. Pelo que o Fluminense está jogando, é jogo único. O Fluminense é um time ajustado, Sim. dentro das suas possibilidades técnicas. Jogou mais que o Flamengo até agora no ano. Ele cumpre... O Fluminense está Melhor, muito mais perto do seu topo, né, do que o Flamengo. Então, e o futebol futebol não é uma certeza. É preciso respeitar as leis do futebol. A primeira delas, adversário incomoda. Sim. Não é um caso do Madureira, mas é o caso do Fluminense. Caso do Flu. Então, não ganhar o estadual, aí as coisas vão ficar difíceis de ser administradas. Isso é uma realidade. Ele pode depois ganhar tudo, mas o início do ano, o que acontece? O torcedor do Flamengo sofreu demais. Quando o Flamengo vira uma potência econômica, com dinheiro para comprar um jogador de 40 milhões de euros, se o Paquetá, Birner, tivesse... O West Ham resolveu liberar o Paquetá de graça pelos bons serviços prestados e tal. Qual seria, ele estaria enfrentando tudo que ele está enfrentando? Nível de cobrança ser 50 vezes menor. Então nós estamos falando o quê? É uma questão também ligada ao valor, do dinheiro. E o dinheiro está presente em cada jogador. Está presente no banco de reservas, está presente em toda a estrutura do Flamengo. E está, inclusive, os dirigentes verbalizam isso. Então o torcedor assumiu uma condição que é impossível perder. Cara, não é assim que o futebol funciona. Mas o problema é que jogou mal, né, Calçado? Não é só perder. Porque eu acho que jogou não, mas eu digo... Principalmente contra o Corinthians, né? Mas para o torcedor, exatamente. É impossível hoje, eu vejo a maioria, reconhecer que do outro lado pode ter um time que complica a sua vida. Passar em cima com o rolo compressor de todos os adversários não é o que o futebol nos ensina. Não é para o Palmeiras, não é para o Flamengo, não é para o Manchester City, não é para o Real Madrid que perdeu hoje em casa para o Getafe, que não acontecia há mais de uma década, não é para o Barcelona, não é para o PSG, entendeu? Não é para o mundo todo, inclusive para o mundo civilizado no futebol, porque aqui não é. Então, cara, é preciso entender isso. E essa relação de superioridade e todo mundo lá embaixo não tem adversário, gera, minha visão, gera este tipo de atitude que não faz bem. A minha dúvida... A sequência de jogos, vou passar para você, assim, rapidinho. A sequência de jogos, né, o torcedor não está vendo, é evidente, ninguém está vendo o Flamengo atropelar ninguém, não está vendo.
Só que o que mais incomoda é que também não tá vendo o Flamengo sequer jogar bem contra alguém. A minha dúvida... Esse é o ponto. São vários jogos onde não é que o Flamengo não atropelou, mas jogou bem. Foi 2-1, 2-0, mas jogou bem. Quem tá jogando bem no Brasil? Quem é o time hoje do momento? Hoje, do momento, sim. O Palmeiras está jogando melhor que o Flamengo, o Fluminense está jogando melhor que o Flamengo. Tem 2, pelo menos. Aí, o resto... O Flamengo voltou a treinar dia 12 de janeiro. Voltou, e antecipou o retorno no... A minha dúvida, já deixando a bola quicando pro... o bicho estava pegando... Deixando a bola pingando pro Jean. Vai lá. Se essa relação tão tensa de parte da torcida que se manifesta no dia a dia na rede social e se manifestou hoje no estádio, atrapalha a recuperação da equipe. Se de alguma maneira o jogador pensa, tá? Não estou falando que o jogador tá certo ou errado, mas o jogador pensa, eu ganhei do Palmeiras o tetracampeonato da Libertadores, eu ganhei o Campeonato Brasileiro, eu tô me esforçando, porque o jogador acha que está se esforçando. Eu sou vaiado. O que mais eu preciso fazer para esses caras me aplaudirem? Sim. Até que ponto isso pode atrapalhar, a gente não vai ter a resposta exata, a recuperação do Flamengo, que todos nós acreditamos que acontecerá na temporada Geode. E não é só a vaia, né, Jean? Teve manifestação de torcedores no Ninho do Urubu, os caras foram lá, cercaram um carro de jogador e tal, enfim, exigiram que fossem conversar com eles e não foram, né? Fala. Então, bom, primeiro que eu acho que é um padrão nacional, né? É essa coisa também que a gente ouve muito, não, mas é porque tem que entender que é o Flamengo, que o Flamengo é muito grande, o Flamengo é de fato tem a maior torcida do país, mas esse é o padrão nacional. Com raríssimas exceções, assim a banda toca. Um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores vai tomar porrada em menos de uma dúzia de jogos, voltando nas condições que o Calçade citou e que acho que a gente não precisa aqui de novo esmiuçar e detalhar. Ele vai tomar porrada se não começar a ganhar e jogar bem rapidamente. É assim que a banda toca. Cada um tem o direito de agir da maneira como bem entende. Já respondendo a quem costuma responder nesse tipo de comentário que eu sempre faço, porque eu acho insano, eu acho contraproducente, eu acho que isso não leva a nada, não ajuda, né? Aí respondendo ao que o Birner tá questionando, eu acho que é contraproducente, porque se fosse algo produtivo, que gera um resultado, o Flamengo teria ganhado do Lanús no jogo de volta, porque já tinha sido xingado e chamado de time sem vergonha. Então esse papo de que a cobrança imediatamente gera resultado, tá provado que não é assim, e acho que é preciso olhar para o contexto. É óbvio que existem contextos, existem casos em que, cara, você tá jogando há um tempão, o técnico tá ali há um tempão, sem conseguir tirar nada do time, os jogadores não se empenham, ninguém faz absolutamente nada, não sai jogo, não sai resultado, é compreensível que você se revolte a ponto de xingar o treinador, a ponto de pedir a saída do técnico, de querer que o elenco seja trocado. Só que para mim isso é insano e inexplicável, ainda que seja padrão no futebol nacional, porque nós estamos falando de um time que ganhou, atenção, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Por mais que seja o Flamengo, né, milionário, com o seu elenco mais forte da América do Sul, ninguém discute isso. Você ganhar estas duas competições não é algo simples. E são os mesmos caras que ganharam essas duas competições que estão sendo chamados de sem vergonha e que começaram a ser chamados de sem vergonha depois de menos de uma dúzia de jogos, voltando do jeito que voltaram, tipo, volta aí todo mundo das férias, que senão a gente corre o risco de cair no campeonato estadual. Chega aí, vai pro campo, joga e tudo mais. Enfim, eu não concordo, eu acho contraproducente, eu jamais agiria assim, mas cada um tem o direito de agir como bem entende e não precisam xingar e ficar revoltados com isso. Eu só acho que, assim, é nosso dever, quando a gente pensa, como eu penso pelo menos, é nosso dever, né, colocar um contraponto e dizer, cara, não vem com esse papo de que é só no Flamengo, porque não é só no Flamengo. Não é só no Flamengo. No mundo todo, não é só aqui. Eu acho que assim, então, é que tá, Calçade, no mundo todo não é. Não vou nem pegar exemplo europeu, eu vou pegar a Argentina. Mas... Não, Mas os dois a tal torcida incondicional que a gente tanto exalta. O Boca e o River estão numa fase... Mas a gente viu um cara que tivesse vivo... De comportamento, você tá falando. É isso. Tá bom. Não, eu tô falando de comportamento. Aí eu concordo com você. É isso aí, nação, 8-0 pra cima do Madureira. Cara,
Eu acho que era o que todo mundo estava esperando. A expectativa da torcida do Flamengo era essa, Maracanã. Um bom resultado do Flamengo, porque com um elenco milionário, bilionário, podemos dizer assim, que tem, era o que tinha que ser feito. E agora o Flamengo joga a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O Flamengo joga já nesse domingo. E aí? Dá pro Mengão ser campeão? A torcida cobrou, disse que domingo é guerra. Vamos ver o que vai acontecer, né? Muito obrigado, nação, por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, comenta aí nos comentários o que você achou da vitória. Pedro brilhou na partida, Paquetá também. E vamos ver o que vai acontecer na próxima partida do Flamengo, a final do Campeonato Carioca. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Eu vou deixar daqui a pouco aqui a coletiva do Felipe Luiz.